na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Neste momento, eu quero já agradecer, externar minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele me dá de estar aqui nessa noite, nesse estúdio, juntamente com o pastor Fabiano, onde nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor. É com muita alegria no meu coração. A todos os ouvintes, a nossa irmã Cecília, amiga do coração, por certo está nos ouvindo ali no Profipo, um grande abraço. E a todos os demais irmãos, pastores e amigos dessa rádio. Amém, queridos? Sem demora, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o Dr. Lucas. Lucas no capítulo 19. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas no capítulo 19. E nós vamos fazer menção desse texto, muito conhecido, mas uma palavra que tem ardido no meu coração. E gostaria de compartilhar nessa noite juntamente com os irmãos. Amém? Que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ainda eu quero ler com os irmãos, no mesmo livro de Lucas, o capítulo 18, o verso de número 35, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupere a visão. A tua fé te salvou. Irmãos, olhando para esses dois textos, a qual o doutor Lucas ele escreve, eu vejo aqui algo tremendo que Jesus fez. 2 milagres, um fora de Jericó e outro dentro de Jericó. A palavra do Senhor diz que quando ele ia chegando em Jericó, estava ali esse homem, Bartimeu, que era cego. Era mendigo, estava à beira do caminho. E ele ficava pelo lado de fora, mendigando. Mas o dia que ele ouviu um barulho estranho, um barulho diferente, de uma grande multidão, despertou nele uma certa curiosidade. Ele queria saber quem que estava passando por aquele lugar. E Lucas vai nos relatar. Então eles falaram: é Jesus. É Jesus o Nazareno que está passando.
Então aquele homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus. Então Jesus pede que fossem até ele e que ele se levantasse e viesse ter com Jesus. O que eu aprendo aqui, queridos, é que Jesus, ele não olha para a posição. Nós vemos 2 textos aqui, que Jesus, ele opera um milagre na vida de um simples homem que era cego e almejava voltar a ver, mas ele estava mendigando à beira do caminho. E quando Jesus entra em Jericó, ali também tem um homem que era um homem publicano, um homem que tinha uma boa posição, porém um homem que também almejava ver quem era Jesus. Qual era a dificuldade de Zaqueu? Ele era de pequena estatura, mas ele queria ver quem era Jesus. E nós vemos que Jesus, ele opera um milagre aqui na vida desses homens. O que Jesus faz na vida desse cego? Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que as minhas visões sejam recuperadas. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. E Zaqueu, quando Jesus passa por baixo da figueira, então Jesus, ele olha e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Neste momento, nesta hora, qual eu não sei aonde você se encontra, qual é o estado que você está. Quem sabe você está tomado de uma cegueira espiritual, quem sabe você não está mais vendo o teu milagre, quem sabe você não está conseguindo mais enxergar a vitória. Mas nessa noite, Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aleluia! Então esse homem, ele disse: Senhor, que eu veja. E muitas vezes é isso que o Senhor, ele espera de nós. Que nós possamos retornar a ver como nós víamos lá no passado, os milagres de Jesus. Muitas vezes, pelos cuidados dessas vidas, a cegueira tem tomado conta das nossas vistas e nos impede de enxergar o milagre. Zaqueu é um homem público, um homem que, quando ele viu aquela multidão entrando em Jericó, por certo ele ouviu alguém falar: está vindo aí Jesus, e despertou nele uma curiosidade. Quem sabe você, ouvinte, ouviu alguém falar: olha, escuta a rádio, lá tem um pastor, lá tem uma palavra. E nasceu no teu coração uma curiosidade. Nessa noite o Senhor fala contigo, o Senhor te chama pelo teu nome. Aleluia! O Senhor, assim como ele chamou Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu apenas estava curioso. Mas Jesus queria algo mais com Zaqueu. Jesus queria ter um encontro com ele nessa noite. Através dessa palavra, o Senhor fala contigo: eu quero ter um encontro contigo no particular. Aleluia! Dependente de onde você está, se você está no trânsito, se você está no teu quarto, se você está na tua sala, se você está na tua cozinha, o Senhor fala contigo: desce depressa, porque eu quero falar contigo. Desce depressa, porque hoje é o dia que eu marquei para falar contigo. Rabancho, calabasto e andaramanai. Labriassura mandarabachai. Zaqueu, ele não entendia, ele apenas queria ver quem era Jesus, mas Jesus queria algo a mais com ele. Então Jesus disse para ele: me convém que hoje eu pose na tua casa. Será que você tem um lugar para Jesus na sua casa? Será que Jesus, ele pode entrar na sua casa nessa noite? Será que Jesus, ele pode fazer parte da tua casa, na tua família, no teu casamento? Será que Jesus pode estar no teu quarto? Aleluia! Será que Jesus pode sentar na tua mesa? Louvado seja o nome do Senhor. Será que Jesus pode entrar no teu carro? Pode estar do teu lado? Aleluia! Não importa onde você estiver nesse momento.
Ele diz para você: desce depressa. Aleluia. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Muitas vezes nós vamos na igreja, nós ouvimos a palavra, o Senhor fala conosco, mas nós não levamos Jesus para casa. Nós não convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Nós não convidamos Jesus para fazer parte da nossa família. Nós não convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento, aleluia, dos nossos negócios. Quem sabe as coisas não vão bem, mas Jesus diz para você nessa noite: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o que me chama a atenção, queridos, é que Zaqueu, ele desce e ele recebe Jesus gostoso. Ele recebe Jesus com alegria. E ele leva Jesus para a sua casa. E quando ele entra com Jesus em sua casa, aleluia, ele fala para o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe você tem pensado: Deus não tem mais nada comigo, acabou. A promessa que o Senhor me fez acabou. Não, eu venho nessa noite falar para você, através dessa rádio, que não acabou, que não terminou, aleluia. O inimigo pode ter até tentado destruir os projetos de Deus na sua vida, mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer que os projetos do Senhor, as promessas dele ainda estão de pé na sua vida, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Outra hora nós éramos perdidos, mas o Senhor nos achou com a sua graça. O Senhor nos encontrou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você serve ao Senhor. Eu não sei, quem sabe você desistiu no meio da caminhada e você está como Bartimeu à beira do caminho, somente mendigando. Somente mendigando as bênçãos. O Senhor não tem somente migalha para dar para você. O Senhor tem bênçãos e ricas bênçãos para te dar. O Senhor, ele nos oferece a vida eterna, aleluia. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas o Senhor tem algo que ele prometeu para nós, que é um lugar onde não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver dor. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sim passar por momentos difíceis, por aflições, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci. E ele disse que no nome dele nós vamos vencer. Não há batalha que o Senhor não possa vencer por nós. E nessa noite, queridos, assim como Zaqueu, um homem que era conhecido por todos, porque ele era um publicano. Ele vivia no meio do público. Ele tinha uma família, mas ele era um homem que ele fazia algo de errado. A ponto que ele próprio confessou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, aleluia. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando o homem ou a mulher, o jovem, tem um encontro com Jesus, ninguém precisa apontar o pecado dele. Ele reconhece que ele é falho e que Jesus está ali pronto para perdoar os seus pecados. Independente do que você fez, independente do que você está fazendo, Jesus, ele te perdoa. E Jesus diz para ti nessa noite: eis que te tomo pelas tuas mãos e te digo, tu és meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento que aquele homem voltou a enxergar, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Muitos, nós vemos o texto aqui, qual o evangelista Lucas, ele escreve que muitos tentaram parar ele, porque ele gritava por Jesus. Quem sabe você está assim, você tem buscado, você tem clamado, e você diz: eu não consigo,
eu vou parar, eu vou desistir, mas o Senhor diz nessa noite para ti, aleluia, a tua fé pode mover aquilo que é impossível para ti. Porque a fé é o firme fundamento, aleluia, das coisas que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós esperamos. Quem sabe eu estou falando com você que é mãe. Quem sabe eu estou falando com você, mulher, que não vê saída, que tem buscado, tem orado, tem feito campanha. Mas muitas vezes não é sobre aquilo que você está vendo, é sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos consertar as pessoas que estão em nossa volta, quando o problema está em nós. Quando a dificuldade é em nós. Porque o Senhor diz assim na sua palavra, que a luz dele reflete em nós. Então, quando as pessoas que estão em nossa volta veem a luz de Jesus nas nossas vidas, elas são transformadas, porque elas veem a mudança nas nossas vidas. Eu creio que aquelas pessoas que falaram para Bartimeu, para de gritar, para de clamar, não incomoda. O mestre já passou. Ele não se importou-se com aquilo. Ele continuou gritando, ele continuou clamando. Ele continuou pedindo, aleluia. Quem sabe as lutas, dificuldades querem parar você de orar, de clamar, de buscar. Mas não é tempo de nós parar. É tempo de nós continuar clamando. É tempo de nós continuar gritando para o Senhor. Porque o salmista Davi, no Salmo de número 46, ele disse que ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Aleluia! E não tem maneira melhor de falar com o Senhor, é descer na oração. É descer na oração, no joelho, na busca. Aleluia! É de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Muitas pessoas vão na igreja e elas querem somente serem abençoadas. Elas não querem mais o abençoador. Mas Jesus, ele quer que você entregue a sua vida para ele. Ele quer que nessa noite você deixe ele trabalhar, deixe ele ser o centro da tua vida. Aleluia! Quando nós procuramos o advogado da terra, nós contamos a causa para ele. E ele diz, deixa que eu vou resolver. Aleluia! E nós cremos, acreditamos no homem. E por que não acreditar em Jesus? Por que nós não acreditamos nele? Aleluia. E entregamos na mão do Senhor para que ele haja. Quem sabe você está aí com uma enfermidade. E o médico disse para você que não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem sabe ele disse, olha, você vai tomar esses remédios até o fim da sua vida. Mas a tua fé pode mudar essa história. A tua fé pode mudar essa situação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A história daquele homem mudou naquele dia. E hoje, no dia 11, aleluia, do segundo mês do ano de 2026, eu estou aqui falando para você que através da sua fé, Jesus pode mudar a tua história. Quem sabe você tem batido em tantas portas. Quem sabe alguém tem dito para você, vai lá naquela macumbeira, vai lá naquele feiticeiro. Ele pode mudar, ele pode te dar a resposta que você precisa. Isso é mentira. Jesus tem a resposta para nós. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Aleluia. Ele não diz que ele é o começo do caminho. Ele não diz que ele é o meio do caminho. Ele não diz que é o final do caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ele se apresenta como o caminho. Aleluia. Muitos estão querendo cortar atalhos. Muitos estão achando, aleluia, que um caminho fácil, não. Olha o que Jesus passou por nós, amados. Olha o que Jesus sofreu por amor às nossas almas. Nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a graça do Senhor nos alcançou.
E nessa noite Ele alcança você, aonde você estiver, seja num leito de enfermidade, seja quem sabe numa calçada, seja quem sabe dentro de um escritório preso, quem sabe até mesmo pensando em dar cabo da sua vida, achando que não há mais solução. Mas nessa noite, eu convido a você a fazer como Bartimeu, tira essa capa, porque naquela época, eles carregavam sobre eles uma capa que identificava a sua deficiência. Então ele lançou de si aquela capa, e ele deu um salto, e ele foi ter com Jesus. E eu convido você a se levantar, aleluia, a sair dessa posição que você está. Posição, quem sabe, de miséria, que nada dá certo, que tudo tem dado errado. Saia dessa posição e comece a marchar no caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aleluia, muitas vezes nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para os homens. E no homem nós muitas vezes não vamos encontrar a verdade, nós vamos ter decepções. Aleluia, Jesus. E vamos nos entristecer. Mas o Senhor fala para ti nessa noite: eu sou a verdade. Aleluia. Eu sou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a verdade dói, queridos. Muitas vezes a verdade, ela nos confronta. Por quê? Porque nós queremos viver numa vida estável. Porque nós queremos ficar naquilo que é bom para nós. E muitas vezes servir o Senhor é doído, é dolorido. Porque se nós olhar para a luz da palavra, olha o que os nossos irmãos passaram. Olha o que eles tiveram que enfrentar. Aleluia. Mas eles alcançaram o céu. E Jesus, ele disse que ele estaria conosco todos os dias, independente daquilo que passarmos. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, e ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, nesse dia de hoje, nós passamos uma situação com meu esposo, e ele ficou muito aflito com aquela situação. E eu disse para ele assim: nós temos que entender que nós, como cristãos, nós passamos por aflição. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aquilo que você está passando, está contribuindo. Hoje você não está entendendo. Hoje você chora. Hoje você pensa que tudo está errado, mas está contribuindo para você se achegar mais a Deus, para que o Senhor mostre para você a glória dEle, o poder dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, anai assui andará manduria vassura bacaia. Deitople assura bacanduria basura mandarai. Oh, aleluia, você pensou ainda nesse dia de hoje, aleluia, em dar cabo da sua vida, porque não há mais solução. Quantas vezes Bartimeu pensou: o meu fim vai ser ficar cego pro resto da vida, mendigando. Mas naquele dia ele não perdeu a oportunidade, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele não se importou-se com as pessoas que estavam em volta dele. E muitas vezes, meus queridos, não é lá fora, é dentro da casa do Senhor. Alguém está dizendo: para que orar tanto? Para que clamar tanto? Mas cada um sabe da sua necessidade. Muitas vezes nossas orações são lá só lágrimas. Outras vezes nós não temos palavras para expressar ao Senhor os nossos sentimentos, aleluia. E às vezes a gente fala para o Senhor: Senhor, o Senhor está me vendo, porque ninguém se importa comigo. Mas eu venho te dizer nessa noite: o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele se importa com você.
Ele se importa com você, aleluia. E Ele está disposto a te salvar, a te libertar. Quem sabe você diz assim, mas irmã, eu não consigo largar esse vício. Eu não consigo. Mas o Senhor, Ele te ajuda. O Senhor, Ele pode fazer o impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E Ele está prestes a fazer algo maravilhoso na sua vida. Não desista agora. Não desista agora. Aleluia. É mais um pouquinho, diz o Senhor, nessa noite para você. Para você, minha irmã, que tem orado. Para você que tem clamado ao seu irmão, eu te dizer nessa noite, eu não te conheço, eu não estou te vendo. Mas o meu Deus, Ele está te vendo com os seus olhos como chama de fogo. E Ele diz para ti, é mais um pouquinho e tu vai ver o que vou eu fazer no meio dos teus. Não deixa que essa luta roube a tua visão. Aleluia. Quantas vezes tu tem dito assim que vai sair dessa casa, que vai sair, que vai abandonar? O Senhor manda eu dizer para ti nessa noite, fica na posição que Ele te colocou. Não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Somente fica na posição que Ele te colocou. Aleluia. E você vai ver a glória de Deus sendo manifestada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorioso és tu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós vemos aqui, queridos, que quando o evangelista Lucas, ele relata esses fatos, milagres que Jesus fez e muitos outros que Jesus operou. E Ele é o mesmo Jesus que está pronto a operar milagres na minha e na tua vida. Aonde a minha voz chega nessa noite, seja você homem, mulher, jovem, criança, adolescente, Jesus veio para nos salvar. Ele veio para buscar o que era seu. E você faz parte. Eu sou grata a ti, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Agora, Senhor, meu Deus, aonde a minha voz alcança, Pai, Jesus querido, vai trabalhando, Senhor, vai libertando, Senhor, vai salvando, Jesus querido, vai entrando, Pai, lá naquela casa, Senhor, naquele quarto, Jesus, vai tocando agora, Pai, vai arrancando toda a enfermidade, Jesus. Olha para tua filha, olha para o teu filho que está de joelho chorando, Senhor, te aceitando como Salvador da sua vida, Pai. Que o Senhor venha apagar os seus pecados, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha reescrever o nome dele no livro da vida, Senhor. Neste momento da graça, Senhor, meu Deus. Para aqueles que se encontram, Pai, quem sabe desanimado. Quem sabe com uma depressão, com uma ansiedade. No poder que é no teu nome, Jesus. Que todo o mal saia. Que toda enfermidade saia em nome de Jesus. E que todo o mal caia por terra. É o que nós te pedimos. E assim nós cremos no poder que é no nome de Jesus. Amém.